Vamos fazer uma leitura e em seguida uma oração. Capítulo 7 de Apocalipse diz a palavra do Senhor assim: Depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido o poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Até esse ponto, vamos curvar a cabeça. Soberano Deus e amado Pai, este capítulo, irmãos, vocês ainda não deu para perceber, mas eu já estou falando, né? Que essa organização do Apocalipse, essa estrutura de organização, ele prevê sempre que após, ele vai ser sempre um número de 7. Um número de 7. Então, agora nós tivemos a sexta. O 6º selo foi aberto, e no 6º selo nós vimos a tribulação. Na verdade, do capítulo 4 até o capítulo 7, nós podemos pensar que estes 4 capítulos, 4, 5, 6 e o 7, esses 4 capítulos, eles falam a respeito da tribulação da igreja. O que vai sofrer a igreja? O que vai acontecer com a igreja. Então, nós estamos vendo neste contexto desde o capítulo 7. Então, desde o capítulo 4. Então, a gente começou, vimos os selos sendo abertos, vimos os 4 cavalos do Apocalipse. A gente está vendo o que está acontecendo com essa igreja. É o que nós estamos vendo aqui, do capítulo 4 até o capítulo 7. A tribulação da igreja, como vai ser a vida dessa igreja. Só que quando chega sempre no 6º, aqui vai ser o 6º selo. Nos próximos vai ser a 6ª trombeta. Depois os ais. Então, nessas estruturas de 7 em 7, quando chega no 6º, há uma pausa. Há uma pausa para dizer o que está acontecendo com a igreja. Então, no capítulo 7, não confunda, né? 7º selo com o capítulo 7. Hoje nós vamos ver o capítulo 7, que é o quê? Que é uma pausa. Então, vimos o 1º selo, o 2º selo, o 3º selo, o 4º selo, o 5º selo, o 6º selo. Agora seria o 7º selo. Não, agora vamos ver uma pausa, vamos ter uma pausa, e nesta pausa vai ser dito aonde está a igreja, o que aconteceu com a igreja. Na semana seguinte, semana que vem, que vamos ler o capítulo 8, aí lá no capítulo 8 é o que está escrito, o que acontece quando o 7º selo é rompido. Observem, lembrem que a visão do Apocalipse é a visão de João, em que ele vê o trono de Deus, vê toda a configuração do trono de Deus. Um anjo pergunta quem é digno de abrir o livro. Ninguém aparece para abrir o livro e o Cordeiro se apresenta para abrir o livro. O livro é um pergaminho que está selado com 7 selos. E nós estamos abrindo esses selos. Então, abrimos o 1º selo, o 2º selo, o 3º selo. Semana passada abrimos o 6º selo. E hoje que abriríamos o 7º selo, não vamos abrir o 7º selo. Por quê? Porque na sequência dessas aberturas dos selos, eu tenho uma pausa para dizer onde está a igreja, como está a igreja, o que acontece aqui, porque de capítulo 4 até o capítulo 7, nós estamos falando dessa
grande tribulação, que é a vida da igreja. Quando Cristo morreu, iniciou-se o grande projeto da igreja, que é o evangelismo, que é o ID. Então surgiu o cavalo branco, projeto da igreja, evangelização, espalhar a palavra. Mas logo em seguida vieram atrás do cavalo branco os cavalos, o vermelho, o preto e o amarelo. Vieram seguindo a guerra, a morte, a fome. Olha quantas coisas vieram seguindo. Então nós abrimos esses selos e agora a gente vai fazer uma pausa e vamos dizer assim, onde é que está a igreja? Cadê a igreja nessa grande tribulação? E é isso que nós começamos lendo aqui. O texto da Sociedade Bíblica é aquele texto, né, que para nós é até um texto tipo assim, de efeito, né? Os 144 mil selados de Israel. Agora, a igreja, em meio a essa tribulação toda, onde é que está a igreja? A igreja é compreendida como os selados de Israel. Então, dentro da visão, o verso 1, depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos. Ou seja, existem anjos aguardando um dia de fazer mal à terra, um dia de trazer juízo sobre a terra. Olha que coisa tremenda. É isso que está escrito no Apocalipse. É sequencial, depois, quando a gente caminhar um pouco mais para frente no Apocalipse, a gente vai ver que não é sequencial. Aqui a ideia que a gente vai acabar tendo é que é uma sequência de eventos, mas não é uma sequência de eventos. Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Então, João diz que ele viu os 4 anjos segurando os 4 ventos. Os 4 ventos sobre a face da terra. Esses ventos trariam as grandes destruições que serão faladas nas trombetas, quando estivermos abrindo o 7º selo. Então a gente entra até aqui, nesse momento em que João vê que esses anjos estão segurando esses ventos, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido o poder para causar dano à terra, ao mar, dizendo, não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos, até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Olha que coisa tremenda. Depois, na próxima sequência, vai ser para dizer que são 144 mil os selados. A totalidade dessa igreja é 144 mil. Eu vou entrar nisso. Primeiro eu quero falar dos selos. Então, na visão de João, ele vê que haverá castigo. Haverá uma sucessão de castigos. Muitos castigos acontecerão. Ou seja, uma maldição. Vamos dizer assim, estamos debaixo da maldição do pecado. Essa terra está debaixo da maldição do pecado. É inevitável que isso aconteça. Não tem como isso não acontecer. João está dizendo assim, e aí, quando chega, nesse momento, a ordem que é dada é que esses anjos que estão responsáveis pela destruição, que eles aguardem até que os filhos de Deus sejam selados na testa. Selados na testa. Mas, pastor, sempre pensei que o selo era da besta. Pois é, mas tem um selo dos filhos de Deus. Muito antes de falar do selo da besta, tem um selo do filho de Deus, dos filhos de Deus. E olha onde é? Na testa, no mesmo lugar que a besta também vai selar os seus.
No mesmo lugar que vai aparecer a marca da besta, né? A marca da besta vai ser na testa ou vai ser na mão. E agora, os anjos estão selando essa testa. Nós sabemos que o livro do Apocalipse é um livro simbólico, ou seja, número não é número, bicho não é bicho, parece alguma coisa lá, se alguma coisa não é alguma coisa, isso tudo representa algo. E seria muito estranho, irmãos, seria bastante estranho que no mundo espiritual nós tivéssemos uma marca física. Se tratamos de coisas espirituais, e se a nossa vida é espiritual, e se para onde a gente vai, a gente só pode ir em espírito, a gente falar de uma marca física não faz muito sentido. Da onde nós só temos como interpretar esta marca na testa como o que ela representa. O que é que representa essa região nossa aqui? Essa região nossa aqui representa o nosso intelectual, córtex pré-frontal, aquela parte do cérebro que está para frente, é onde raciocina, é onde você toma decisão. A tomada de decisão está aqui. Tanto é que quando alguém faz uma besteira, o que a pessoa faz? Dá logo um tapa onde tomou a decisão. É inconsciente isso. A gente sabe que a decisão foi tomada aqui, na parte frontal do cérebro. As outras partes, elas trazem informações. E essas informações são ligadas na parte frontal. E a parte frontal é que, através dessas informações que vêm de toda a parte do cérebro, que é audição, visão, olfato, paladar, isso tudo, e memórias. Então ela junta isso tudo e toma uma decisão. Aí a gente vai, ai meu Deus, olha o que eu fiz. E bate assim na cabeça. Ninguém faz assim, ai o que eu fiz. Ai o que eu fiz. Por quê? Porque a gente, de uma certa forma, sabe que foi lá, nessa região, que partiu a decisão. Então, é onde está sendo o comando. O comando do corpo está ali, na parte frontal, no córtex pré-frontal. E aí, essa marca é colocada justamente na testa. Eles, naquela época, não conheciam o córtex pré-frontal. Eles não conheciam sequer o cérebro, talvez. Então, a gente tem aqui esse simbolismo de que essa marca de Deus vai ser colocado na sua mente. Na nossa mente. Essa marca de Deus é colocado na nossa mente. É interior. Porque não tem como ser exterior. Você já pensou que absurdo se fosse exterior? Ia acabar com a fé, porque o Sadraque já estava com um X na testa. Ele vai para o céu, agora não tem mais jeito, vai para o céu, tal, então, já está escolhido ali. Já está escolhido. Assim, bom, agora, o que é que me diz, o que é que me fala um selo? O que é um selo? O que um selo me diz? Qual é o simbolismo de um selo? Por que um selo? Por que essa estrutura de selo? Olha, vai ser colocado um selo. Olha, segura o anjo lá, fala para o anjo não destruir nada, até que a gente consiga selar toda a família de Israel, toda a família de Deus, toda a família que vai subir. Coloque um selo lá. O que isso representa? Um selo, três coisas podemos elencar que um selo faz. Ele protege de adultério, que alguém adultere o conteúdo de alguma coisa. Veja que, quando Jesus morreu, havia um boato que os discípulos poderiam ir lá para roubar o corpo. Aí Roma colocou uma pedra e colocou um selo. Não precisava fazer isso, colocar um selo. Mas, para que ninguém alterasse o conteúdo do túmulo, um selo foi colocado. Um selo.
Quem é que ia ousar partir um selo do imperador romano? O imperador não quer que ninguém entre aqui. Ele botou o selo dele aqui. Se romper o selo do imperador, vai se ver com ele depois. O Espírito Santo nem esquentou a cabeça com isso. Chegou lá, partiu o selo, entrou, tirou Jesus lá de dentro. E depois ele se vire para procurar onde Jesus está. Porque houve um crime naquele dia. Um selo romano, um selo do imperador, foi partido. Então, um selo, ele serve para isso, para não permitir com que haja adulteração do conteúdo. Se alguém quiser que ninguém entre lá, joga no selo. Mas um selo também é uma marca de propriedade. O selo também é uma marca de propriedade. Não é isso? Quando você quer dizer que alguma coisa é sua, você bota uma marca lá. Você veja, você entrou na igreja, tem uma cruz lá na frente da torre, lá, aquilo ali é um selo, é uma marca de que, estamos entrando num lugar que tem um dono. O dono, a sua marca está lá na frente. As pessoas, quando fazem esses projetos aí com essas empresas de segurança, quando você tem, eles colocam uma placa deles, assim, um selo, um emblema deles, bem na entrada, dizendo assim, este patrimônio é guardado pela seguradora, tal, assim, assim, tarará. Eles colocam um selo, a gente de vez em quando passa por aí, vê um muro com aquele negócio. É um selo. Porque um selo é uma marca de propriedade. Olha só o que foi feito com os servos de Deus. Foi selado, quer dizer, para ser protegido, para que os outros saibam de quem você é, e os outros que eu estou falando do mundo espiritual, que no mundo espiritual saibam de quem você é. Quem é você e de quem você é. Então é uma marca de propriedade e também um selo, ele certifica o caráter genuíno. Ele certifica a genuína. Selo, já ouviu falar em selo de qualidade? O nosso produto tem um selo de qualidade. Você só pode comprar aquele produto que tem um selo de aprovação de qualquer coisa, de qualidade de qualquer coisa. Quando eu emito um recibo, o recibo está lá pronto, mas não tem valor nenhum enquanto eu não coloco o meu carimbo nele. Porque tem que ter um selo. Se eu emitir o recibo sem o carimbo, sem o meu selo, não foi o doutor Álvaro que fez esse recibo. Foi outro qualquer que fez. Porque cadê o carimbo dele? Cadê o carimbo dele? Tem que ter o carimbo, tem que ter o selo. O selo é que certifica que aquele recibo, ele de fato saiu lá da minha casa, lá da minha sala, da minha mesa. Ele certifica, porque aquele carimbo só existe lá em casa, não existe mais em lugar nenhum. Então, quando Deus diz, olha, segura o anjo, porque nós vamos agora selar a igreja, vamos agora selar os servos de Deus, segura o anjo, ele está dizendo tudo isso, que apesar das tribulações, o servo de Deus, ele é selado, apesar das tribulações, ele é marcado como propriedade. Apesar das tribulações, o servo ele é selado, ele tem um selo que certifica a sua autenticidade. Então você viu todos os selos sendo abertos, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. O que estava acontecendo com a igreja? Mas veja bem, apesar de todas essas coisas estarem acontecendo com o mundo, os de Deus estão selados. Para quê? Para que esses anjos não possam fazer nada. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que
até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. E aí eu vou ler em Isaías 53, verso 6. Olha só, o nosso selo de qualidade, o nosso selo de proteção, desde lá de Isaías, 53, verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linguagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Olha para mim, esse texto é longo a beça, mas nós estamos protegidos porque o que deveria acontecer conosco como castigo não pesa nenhum castigo sobre nós que cremos, porque o castigo já pesou sobre o Cristo. Então, o julgamento de Deus sobre a terra não incidirá, segundo o que está escrito no Apocalipse, não incidirá sobre os crentes, os cristãos. Não incidirá em cima dos seguidores de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele, antes do anjo começar a castigar a terra, segura lá os anjos, vamos selar os servos, vamos selar a igreja, vamos selar esse povo, para que o castigo, o juízo de Deus não recaia sobre a igreja. Por quê? Porque a igreja já teve a sua dívida perdoada. Eu, quando falo a igreja, estou falando de pessoas que se renderam a Cristo. Entenda isso. Pessoas que se renderam a Cristo já tiveram sua vida perdoada. Então, não tem castigo. Ele levou o castigo. Pastor, teve um terremoto aqui e castigou todo mundo, tal. Mas tinha gente evangélica lá também no terremoto. Mas tinha gente... A Bíblia diz que o servo do Senhor foi selado. Por outro lado, Romanos 8 responde esse questionamento que eu acabei de fazer. Romanos 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora está certo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se acontecer um terremoto e o terremoto alcançar uma família cristã, pode acontecer? Pode acontecer. Pode acontecer. Gente, eu tive 2 carros roubados, então essas coisas aconteceram. Mas de alguma maneira, eu me fortaleci com isso. De alguma forma, isso cooperou com o meu bem. Isso cooperou com a minha vida. Mas foi uma coisa ruim? Foi uma coisa ruim. Foi terrível? Olha, na época foi terrível. Mas a minha reação foi maravilhosa. Porque de alguma forma, de alguma maneira, eu não vou entrar nesse assunto, mas eu até lembro de coisas muito interessantes que eu passei a viver depois dessas 2 experiências. De alguma forma, de alguma maneira,
eu fui beneficiado. Cooperou para o meu bem. Aquilo que, dentro da minha concepção, era o mal acontecendo naquela hora. Ninguém vai dizer que o carro foi roubado e foi um bem. Falei, puxa vida, cadê Deus que não guardou? Puxa vida, eu sou dizimista fiel, como é que levaram o meu carro? Puxa vida, alguém vai dizer qualquer coisa disso. Mas em Romanos, capítulo 8, verso 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, quando algo nos acontece, né? Quando algo nos acontece, que a gente olha com aquela interpretação, puxa, mas isso foi ruim demais? Mas isso foi, parece que eu fui castigado? Que mal eu fiz a Deus? Talvez você não tenha feito mal nenhum a Deus. Talvez a lição que Deus quer ensinar você só aprenderia desse jeito. Já parou para pensar nisso? Talvez a lição que você tenha que aprender na vida, talvez para ser um ser humano melhor, talvez para ser uma pessoa com outras características, só dessa forma você vai aprender. Deus conhece a gente. Deus sabe como é que é o nosso temperamento, a nossa forma de ver a vida. Então, às vezes, alguma coisa dessa pode acontecer, que é uma coisa que nós consideramos ruim, alguns vão falar que foi castigado, tal, e etc. Mas se eu tenho um versículo que fala que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, então eu não posso achar que aconteceu uma tragédia na minha vida. Porque tudo coopera para o bem, né? Se tudo coopera para o bem, e eu amo a Deus, a não ser que eu não ame a Deus, aí não coopera para o meu bem. Agora, se eu amo a Deus, tudo que acontece coopera para o meu bem. Então, aqui só tem gente sortuda. Até se roubarem um carro, é sorte. Vai cooperar para o teu bem. Estou falando de uma coisa que aconteceu comigo, mas tem outras coisas. Isso é uma coisa drástica, né? Graças a Deus, depois do último, eu estou mais de 20 anos sem que ninguém roube meu carro. Aí, pois é, glória a Deus. Aí sabe o que aconteceu? O segundo carro que eu tive roubado também não tinha seguro. Eu tive de comprar carro por 2 vezes sem seguro. Aí, na segunda vez, eu paguei, comecei a pagar o seguro, paga até hoje. Nunca mais ninguém roubou. Nunca mais ninguém roubou. Eu falei, cara, agora que eu pensei que eu ia... né? Nunca mais ninguém roubou. Mas também, sabe o que aconteceu? Aconteceu uma outra coisa muito interessante, que eu passei a ser uma pessoa muito mais prudente da onde eu ia e aonde eu parava o carro. Porque um deles foi roubado numa calçada. Tipo 11 horas da noite, que eu fui a uma festa. A festa era uma festa que eu não podia faltar, porque era festa de casamento do meu irmão, do terceiro. Então, eu todo bonitão, de paletó, tal, Mônica toda de gala, a gente sai da festa, chega assim, onde a gente colocou o carro, a gente colocou o carro aqui, né? Foi aqui mesmo, a gente, não deve ter sido, não, a gente botou em outra rua. Aí depois, não, a gente colocou aqui mesmo, tal, o carro foi roubado. A gente foi para casa, em Jacarepaguá, a festa foi em Nova Iguaçu. Chegamos na delegacia, todos 2 elegantemente vestidos, vindo da festa de casamento. Ela de longo, eu de paletó, gravata, tal. Entramos na delegacia, assim, éramos 2 figuras à parte. O que aconteceu com vocês? Fomos roubados. O delegado aí, mas foi um furto ou foi um roubo? Se foi um furto, se foi um roubo.
Eu sei lá. Eu sei que levaram o carro. Agora, o nome que o senhor vai dar a isso, o senhor que resolve o nome. O senhor resolve o nome que o senhor vai dar a isso. Levaram o nosso carro. A gente estava na festa. Quando saiu da festa, o carro não estava mais lá. Eu nem lembro se eu voltei de táxi para casa ou se alguém me levou para casa mais, como é que foi isso. Mas eu sei dizer que a gente ficou 3 ou 4 meses andando a pé, até poder comprar um outro carro. Nessa época não era um carro zero, era tudo carro usado. Assim, de 20 anos de uso, 25, eram mais ou menos os carros que a gente tinha nesse episódio aí. Quantas lições maravilhosas, como foi bacana esse negócio de perder, não é? E mostrar bom ânimo. Mostrar bom ânimo. Eu vinha, cumpria toda a minha agenda do mesmo jeito. Vinha para a igreja, saía daqui tarde, toda a minha agenda cumprida do mesmo jeito. Aprendi muitas coisas. Uma delas foi essa, botar o carro só em estacionamento. Me chamou, me convidou, tem estacionamento lá para... Ah, tem não, é? Então faz o seguinte, vem aqui me buscar, porque eu estou mais prudente hoje. Não é? A gente fica mais prudente, a gente fica mais esperto, a gente fica mais assim. Pois é. Então, queridos irmãos, dando mais um passo, a pergunta, quem foi selado aqui, os 144 mil, que era a igreja, eu quero falar sobre 144 mil. Como o Apocalipse é um livro simbólico, então nós temos aqui a igreja representada nesses 144 mil, como a igreja do Novo Testamento e a igreja do Velho Testamento. E ele vai fazer uma conta aqui, ele vai dizer de onde vieram, a origem. A gente não vai ler isso, né, porque é só para a gente saber. Eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram marcados com o selo 12 mil, da tribo de Rubens 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, e aí vai enunciar todas as tribos aqui. E esse somatório é o somatório da igreja, os 144 mil, ou seja, é um número representativo da igreja. Não é um número numérico que fala a respeito esse aqui é o irmão 139.999 e o próximo é o 144 mil, e aí terminou aqui a lista de entrada no céu. É um número simbólico, é um número que fala dessa grande multidão que vai morar no céu e vai estar com o Senhor. Continuando no verso 9 em diante, depois dessas coisas vi, e eis que grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Então, olha o clima de festa, vestes brancas, com palmas na mão, todos ali em frente ao trono, clamando, declarando a sua fé no Deus vivo, no Deus da salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostram sobre o seu rosto e adoram Deus, dizendo: Amém! O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graça, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Então aqui nós estamos vendo a cena final, não é, no céu, a cena de exaltação do Senhor, todos diante do trono da glória, todos diante do Senhor, os anjos clamando também. Aí a pergunta é feita. Um dos anciãos tomou a palavra e perguntou: Quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Então tinha a galera lá que morava no céu, né, só os anjos,
E aí alguém pergunta, quem são esses que vieram? Quem são esses que estão aqui? Quem são esses? Isso não é da visão, né? Respondi, Senhor, tu sabes, né? O Senhor sabe. Então ele me disse, estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então esse é o grande desfecho. Chegamos aqui, o grande desfecho da igreja é estar diante do trono, glorificando ao Senhor. E quando alguém perguntar, quem é esse? Quem é esse? Esses são os selados. Esses são os selados. Mas para a gente terminar, vamos falar dos selados, mas vamos falar dos selados lá em 2 Timóteo capítulo 2, é o último texto, verso 14 até o verso 26. Gente, é muita coisa para ler, mas tudo aqui é autoexplicativo, eu não tenho que interpretar nada. Olha só, o tema da sociedade bíblica é um obreiro aprovado. Vamos ver quem é que estava lá no céu? Relembre a todos essas coisas. Isso é Paulo falando a Timóteo. Relembre a todos essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Palavra da verdade, maneja bem, não tem o que se vergonhar. Evita, igualmente, os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Gente, o que é que você entende por falatórios inúteis e profanos? Essa galera que vai estar lá diante do trono de Deus, essa galera que está selada, não perde seu tempo com falatórios inúteis e profanos, que nada tem a ver com a obra do Senhor. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre esses estão Himeneu e Fileto. Aí ele nomeia duas pessoas que eram os fofoqueiros lá, os que faziam a confusão dentro do grupo. Entre esses estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e estão pervertendo alguns em sua fé. Tem gente no meio de vocês, Himeneu e Fileto, dois exemplos, dois pervertidos, falando um negócio que é mentira. A ressurreição ainda não aconteceu. Estão pregando heresia. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. Olha o selo de Deus aqui. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Deus conhece quem é dele. Deus sabe quem é dele. E quem é dele se afasta da injustiça. Quem é dele corre da injustiça. Este é o selo. Se é injusto o que está sendo feito aqui, lá, acolá, seja lá o contexto, se é injusto, estou fora. Não contem comigo para esse negócio. Pilatos esteve diante da injustiça,
Poderia ter evitado e preferiu lavar as mãos. A gente não pode fazer isso, não pode participar do que é injusto. Ora, numa grande casa, agora, bom, pastor, já que é assim, é melhor então a gente dividir os bois aqui. Vamos dividir os bois. Quem é justo para um lado, quem é injusto para o outro, vamos ver. Vamos, não, negativo. Negativo. Olha só. Numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil para o Senhor, estando preparado para toda boa obra. Enquanto o injusto estiver aqui, enquanto o fofoqueiro estiver aqui, ele corre o risco de se converter e ser usado para toda boa obra. Não é para ficar botando o dedo na cara do irmão. Irmão, nem parece que é daqui o irmão, que isso. Ele é daqui sim, uma casa tem muitos utensílios, utensílio para honra e utensílio para desonra. Tem gente ruim no nosso meio. Eu estou falando do meio, eu só aqui, gente, não, os crentes são muitos. Isso aqui é só uma porção de 0,0000 qualquer coisa. Existe gente, mas eles têm que ficar, porque uma hora dessa vai que se converte mesmo, vai que entende a palavra mesmo, e vai ser vaso de honra na casa do Senhor. Então, eu não fui chamado para ser juiz, nem para ficar colocando para fora ninguém da igreja. A igreja é um lugar aberto para todos. Não é só para os que prestam, para os que não prestam também. Apesar que eu acho que ninguém presta, mas se você me entende, eu acho que você me entendeu, né? A igreja é um lugar para todos. Utensílio de barro, utensílio de ouro. Fuja das paixões da mocidade. Siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Evite as discussões insensatas e absurdas. Discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas não provocam, porque você sabe que elas só provocam brigas. Discussão insensata e absurda só provoca briga. Para de brigar. Fala para o irmão ao lado, para de brigar, pelo amor de Deus. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas. O servo não é para andar metido em brigas, olha só. O servo do Senhor não é para andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinado, com mansidão, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele. Olha só, gente, disciplinando com mansidão. Se você entrar numa de disciplinar alguém, se não for com mansidão, já está fora do texto. Já saiu do texto bíblico. Ah, pastor, eu vou chamar a atenção de fulano. Então chame, tudo bem, irmão, chame, mas chame dentro do texto. Com mansidão. Olha, a Bíblia é uma coisa muito refinada, né? Chame a atenção, mas com mansidão. Se você chamar a atenção com mansidão, a outra pessoa vai ficar tão grata que você mostrou que ela nem vai ter a coragem de se levantar contra você. Chame com mansidão os que se opõem, né? Na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecer a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Esses são os selados. Se você não consegue se ver dentro desse texto,
se preocupe. O que eu falei aqui, o que eu li aqui, você tem que conseguir se ver aqui dentro. Porque se você não conseguir se ver aqui dentro, se preocupe, porque estes são os que vão estar lá diante de Deus, com as vestes brancas e esvoaçantes, com palmas na mão, celebrando ao Senhor. Os selados, aqueles que têm o selo de Deus, são esses aqui. Amém, irmãos? Vamos curvar a cabeça para uma palavra de oração. Deus e Pai amado,